Bom dia! Nessa aula eu vou falar a respeito do quadro clínico do transtorno do pânico, do quadro clínico e da evolução, do curso da doença. Então, a definição que o DSM-5 coloca a respeito do transtorno de pânico tanto o DSM-5 quanto o CID-11 fazem praticamente a mesma definição, né? Então, aqui o transtorno de pânico se refere a ataques de pânico inesperados e recorrentes. Então, assim, o ataque de pânico e o transtorno do pânico são duas coisas diferentes. A pessoa pode ter ataques de pânico sem ter o transtorno do pânico. No transtorno do pânico, ela tem vários ataques de pânico, não basta um para caracterizar o transtorno do pânico. E pelo menos parte desses ataques precisam ser inesperados, ou seja, eles acontecem sem um desencadeante aparente. E recorrentes, né, no sentido que são vários ataques, não basta um. E um ataque de pânico é um surto abrupto de medo ou desconforto intenso, que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais de uma lista de 13 sintomas físicos e cognitivos. Né? Eu vou explicar isso em mais detalhes agora. Então, sobre os critérios utilizados para o diagnóstico do transtorno de pânico e que vão descrever os sintomas centrais da doença, é importante que esses ataques sejam recorrentes e inesperados. Então, um ataque inesperado é um ataque que acontece do nada, sem um desencadeante aparente. Às vezes a pessoa está tomando banho, comendo, ou até mesmo está dormindo e acorda de madrugada sentindo aquele ataque de pânico. Um ataque de pânico esperado ou com um desencadeante já é um ataque de pânico que acontece numa situação estressora, numa briga, quando a pessoa é exposta a algo que provoque muito medo a ela. Isso, ter ataques esperados não impede o diagnóstico do transtorno de pânico, mas pelo menos parte dos ataques precisam ser desses inesperados que vêm do nada. Um ataque de pânico é um surto abrupto, ou seja, ele sempre acontece de forma muito rápida. A pessoa pode desenvolver o ataque de pânico de um basal totalmente calmo, ou pode acontecer também que a pessoa já estava ansiosa. Né? Mas assim, a evolução do basal para o pico do ataque de pânico é muito abrupto, muito intenso e muito rápido. São questões de minutos da pessoa sair do jeito que ela estava até ter o auge do ataque de pânico. Né? Então, é um abrupto de medo ou desconforto intenso. Essa diferenciação aqui de medo ou desconforto é interessante por causa que parte dos pacientes não relata sensação de ansiedade ou sensação de morte iminente, vai relatar exclusivamente sintomas físicos do ataque de pânico. Mas mesmo quando a pessoa tem ansiedade intensa, sensação de morte iminente ou sensação de que está enlouquecendo, mesmo nesses casos, pelo menos nas primeiras vezes que a pessoa tem ataque de pânico, ela não tem a impressão de que aquilo seja uma crise de ansiedade. A maior parte dos pacientes vivencia aquilo como se fosse um problema no coração, no pulmão, um infarto, um AVC, está acontecendo alguma coisa muito grave. E frequentemente buscam pronto-socorro, pronto-atendimento, né, pelo menos nesses primeiros ataques. E tem que buscar mesmo, né? Porque é importante assim fazer o diagnóstico diferencial e excluir outras causas antes de chegar no diagnóstico de transtorno de pânico. Então ele alcança um pico em minutos, né? Algumas referências colocam assim 10 minutos no máximo para atingir o pico. E são caracterizados por pelo menos 4 de uma lista de 13 sintomas. Então, a intensidade do ataque de pânico, a gravidade também é muito variável. Tem pessoas que vão ter todos os 13 sintomas, outras vão ter um número menor. Algumas pessoas vão ter como se fosse uma subcrise, né, em que ela tem menos do que 4 sintomas. E quais são eles? Né, eles podem ser divididos em 2 grandes grupos, né, de sintomas físicos e cognitivos. Então, os sintomas físicos vão incluir palpitações. A pessoa de fato fica com a frequência cardíaca aumentada. Se for aferida na hora, é normal que a frequência cardíaca esteja 100 e pouco, 110, 120.
não, quer dizer assim, não é exclusivamente palpitação, sintoma subjetivo, também é um sinal de aumento de frequência cardíaca. Sudorese, é, é, tanto subjetivo quanto objetivamente, a pessoa de fato pode ficar molhada. Tremores, né, normalmente são tremores leves, né, em extremidades de braços, nas mãos. Sensação de falta de ar ou de sufocamento, muito comum. Sensação de asfixia também pode acontecer. Dor ou desconforto torácico. É muito comum a pessoa relatar que está sentindo alguma espécie de aperto no peito ou sentir que tem uma bola muito forte no meio da garganta. Náusea ou desconforto abdominal. Raramente chega a vômito, né? Mas náusea acontece com uma certa frequência mesmo. Sensação de tontura, de instabilidade, de vertigem ou sensação de que vai desmaiar também podem acontecer. Sensação de calafrio, né? De sentir um arrepio na coluna, ou sensação de onda no calor, sensação que está suando frio. Todas essas são queixas que podem acontecer durante o ataque de pânico. Parestesias também podem acontecer, né? A pessoa ter sensação de formigamento. É muito comum que esse formigamento seja aconteça na face ou nos membros superiores. Então, esses todos são sintomas somáticos. E os sintomas cognitivos vão incluir desrealização e despersonalização. Despersonalização é quando a pessoa sente que está fora do próprio corpo. Às vezes a pessoa pode até relatar que estava se enxergando de fora de si própria. E desrealização é a sensação de que o ambiente que seria familiar é diferente, que ela não reconhece o lugar onde está, apesar de ser familiar. Medo de perder o controle ou de enlouquecer. E, por fim, o medo de morrer. É muito comum que a pessoa fale assim, ao invés de medo de morrer, medo de estar tendo um infarto, um AVC, ou de que isso esteja prestes a acontecer. Então, é uma lista grande de sintomas. Um jeito que eu acho que fica fácil de memorizar boa parte desses sintomas somáticos aqui, eles são todos causados por hiperativação simpática. Inclusive, assim, esse é um mecanismo fisiopatológico assim, já bem estabelecido do ataque de pânico, que a hiperativação do sistema nervoso autônomo simpático realmente acontece. E, assim, é o nosso corpo se preparando por uma situação de risco iminente de morte quando esse risco não acontece. Né? E a ideia da ativação do sistema nervoso simpático é nos preparar para uma situação de luta ou fuga. Então, assim, a frequência cardíaca precisa aumentar para proporcionar mais oxigenação e aporte energético para a musculatura. A sudorese é curioso, né? Assim, supõe-se, especula-se que o objetivo de você suar numa situação dessas é que a pessoa lubrificar a pele para evitar que ela fique presa ou enroscada em alguma coisa e consiga fugir do oponente que esteja te agarrando ou numa fuga no meio de plantas e coisas assim. Acho engraçado essa ideia da sudorese. Né? O, o, o sangue é redirecionado da pele para a musculatura, né? Você tem uma vasoconstrição periférica, não faz parte dos sintomas aqui, né? Mas é muito comum que a pessoa de fato fique pálida, tenha piloereção, e esse redirecionamento, essa vasoconstrição da pele promove a sensação de parestesia. Né? A frequência respiratória precisa aumentar, então a pessoa, junto com isso, pode ter sensação de falta de ar ou de sufocamento. Não faz parte dos critérios diagnósticos, mas é comum também queixa de turvação visual, né, que acontece pela midríase. A redução do esvaziamento gástrico pode levar à sensação de náusea e por aí vai, né? Então, são várias sensações que seriam normais de acontecer numa situação real de perigo iminente. Bom, então, assim, aquilo tudo é a descrição do ataque de pânico em si. Então, no transtorno de pânico, você precisa ter vários ataques recorrentes e inesperados. E pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês ou mais de uma ou de ambas das seguintes características.
pessoa ter preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre suas consequências. É o famoso medo de ter medo. Então a pessoa tem a preocupação de que tem algum problema muito grave acontecendo. Às vezes ela já foi no pronto-socorro, viram que não havia nenhum problema no coração, no pulmão dela, e a pessoa começa a achar que os médicos estão comendo bola, né, que estão deixando de perceber um problema grave que esteja acontecendo com ela. A pessoa pode ter medo de ter ataque de pânico na frente dos outros, de ter ataque de pânico em locais em que seja difícil buscar ajuda. E uma comorbidade que pode acontecer com o transtorno de pânico é a agorafobia, né, em que a pessoa passa a ter medo de, em várias situações em que ela se sinta desprotegida, medo de sair de casa, medo de ficar sozinha. E outra coisa que pode acontecer em decorrência do transtorno de pânico são mudanças desadaptativas significativas no comportamento relacionado aos ataques. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pega trauma de um lugar onde ela teve o ataque de pânico, então teve um ataque de pânico enquanto fazia exercício e deixa de fazer academia, não quer mais fazer atividade física com medo que a atividade desencadeie, não quer ir mais naquele local, deixa de sair de casa, de frequentar eventos e locais em que que a pessoa fica com medo de ter uma crise de pânico naqueles lugares. Isso traz assim um sofrimento e uma restrição importante no cotidiano da pessoa. Fora o próprio medo, assim, que a pessoa. Essa preocupação persistente aqui traz um peso muito grande para a pessoa. Assim, só o medo sozinho de ter o ataque de pânico, mesmo sem essa restrição é, essas mudanças no cotidiano da pessoa, só a preocupação já traz um sofrimento bem importante mesmo. E os critérios C e D são relacionados ao diagnóstico diferencial, que é particularmente muito importante no transtorno de pânico. Então, é muito importante diferenciar com condições clínicas de substância, né, com síndrome coronariana aguda, com angina instável, com tromboembolismo pulmonar, crise de asma, etc. Uso de substância também é outro diferencial importante, né? Então, qualquer droga psicoestimulante, crack, cocaína, êxtase, afetamínico, mesmo maconha, assim, apesar de ter um efeito relaxante na maior parte das pessoas, tem descrição de maconha desencadeando ataque de pânico também, além de determinadas medicações mesmo que podem provocar ataque de pânico. Hipertireoidismo, outro diagnóstico diferencial importante. E o diagnóstico diferencial com outros transtornos mentais. Esse aqui, no caso, por exemplo, da pessoa ter um ataque de... A pessoa que tem uma fobia de elevador, por exemplo. Se ela só tem um ataque de pânico quando pega elevador ou numa situação que ela se sinta forçada, você não faz diagnóstico de transtorno de pânico, e sim de uma fobia específica com um ataque de pânico. Quer dizer assim, os ataques de pânico nesse caso não são inesperados, eles têm todos eles têm um desencadeante claro. Então, assim, isso que faltou mudar aqui, né? Outros sintomas do transtorno de pânico que podem acontecer além dos que estão descritos. Durante o ataque pode acontecer dificuldade de fala, ou da pessoa ficar travada para falar, ou de gaguejar enquanto fala. Pode acontecer dificuldade da memória, né? A pessoa dá branco assim no que ela queria falar. Preocupações com problemas físicos, que nem eu já citei, né? São extremamente frequentes da pessoa chegar no pronto-socorro com medo de infarto, AVC. Pode chegar ao ponto da pessoa desmaiar, de ter uma síncope. E também pode acontecer da pessoa começar a hiperventilar e fazer uma alcalose metabólica. Né? Antigamente se falava, desculpe, alcalose respiratória, né? Antigamente se falava assim da pessoa respirar dentro de um saquinho. E isso assim, de fato pode ajudar. Se a pessoa estiver hiperventilando muito, o saquinho vai ajudar a manter uma concentração mínima de CO2 para evitar a alcalose respiratória. E atenção a algumas coisas a respeito do transtorno de pânico.
Isso que eu acabei já explicando, né, que a pessoa pode ter ataques esperados e inesperados, e não só ataques inesperados. Se os ataques são exclusivamente esperados, não é transtorno de pânico. Transtorno de pânico tem que ter ataque de pânico que venha do nada. A frequência dos ataques de pânico ela é muito variável de um paciente para outro. Tem pacientes que têm um quadro mais benigno, mais leve, que vão ter um ataque de pânico por mês, ou às vezes nem isso. Outros que vão ter ataque de pânico toda semana, na maior parte dos dias, todos os dias, ou mesmo várias vezes ao dia, todo santo dia. Então, assim, a frequência deles é muito variável. O número e a gravidade dos sintomas, eu acabei já falando também, né, de que a pessoa pode ter 4, 5 sintomas, ou pode ter quase todos os ataques de pânico. E a pessoa. Já teve alguns autores, inclusive, que tentaram classificar subtipos de ataques de pânico, né? Ataques de pânico que acontecem com predominância de sintoma respiratório, ataque de pânico com sensação de medo e sem sensação de medo. Esse eu até acho. Não foi para frente essa subdivisão, mas assim, eu acho importante saber assim, que a pessoa pode ter ataque de pânico sem ter sensação de morte iminente, sem ter sensação de ansiedade ou de medo, e exclusivamente com sintoma físico. A diferenciação entre ataque de pânico e transtorno de pânico, né, que eu acabei já explicando também, a duração da crise de pânico. Os ataques de pânico eles podem ser curtinhos, 10, 15 minutos. Fala-se, assim, algumas referências colocam que, em média, eles duram de 20 a 30 minutos, raramente mais de uma hora. Se a pessoa fala assim, que tem um ataque de pânico que dura o dia inteirinho, a gente precisa investigar melhor assim, se de fato a pessoa está relatando isso, ou se ela tem várias crises de pânico pelo dia, ou se ela mantém alguns sintomas de ansiedade entre uma crise e outra. E se a pessoa fala que está tendo crise de pânico o dia inteirinho, isso com certeza ela está supervalorizando os sintomas. Não que ela esteja mentindo ou inventando, mas ela está colocando uma lente de aumento nos sintomas, né? É fisiologicamente impossível manter um ataque de pânico 24 horas. E assim, aqui eu estou colocando por minha conta, né? Nenhuma referência fala a respeito disso, mas eu ouço muito assim em consultório a pessoa relatando sintomas que acontecem depois do ataque de pânico, né? Que depois do ataque, às vezes a pessoa fica. Eu ouço muita queixa da pessoa ficar sonolenta, cansada, lentificada, ou sentindo assim como se tivesse corrido uma maratona. E às vezes demora horas ou o dia todo assim para se recuperar do normal dela. Sobre o curso clínico desse transtorno, o DSM coloca a idade média de início de 20 a 24 anos. Todas as referências vão colocar que acontece final da adolescência em adultos jovens, a idade de início mais típica, mas pode acontecer em adolescentes, sim, pode acontecer em crianças, sim, e pode surgir o quadro em pessoas com idades maiores, né, com 30 e poucos ou até 40 e poucos anos. Surgimento com mais de 45 anos já é muito raro e já indica mais investigação dos diagnósticos diferenciais. Na maioria dos casos, o curso é crônico e flutuante, e essa evolução também é bastante variável. Tem desde pessoas que vão ter períodos de ataque de pânico em suas vidas, com remissão de, às vezes, vários anos entre uma época de ataque de pânico e outra. Esses períodos em que a pessoa tem ataque de pânico podem ter início assim com algum desencadeante, com alguma situação mais estressora, um momento de vida mais difícil que faça os ataques de pânico voltarem a acontecer, assim como ele pode vir sem, assim, os ataques de pânico podem voltar sem uma causa aparente. Então você tem desde pessoas que têm ataques de pânico constante, que vão precisar de um tratamento crônico, contínuo, até pessoas em que vão fazer o tratamento por um tempo, vão remitir, desmame de medicação e podem ficar vários anos sem ter ataque de pânico. Existe alguma porcentagem assim que nunca mais volta a ter ataque de pânico na vida? A gente não tem um dado objetivo de qual porcentagem é essa, a gente com certeza é uma minoria.
porque na maior parte dos casos a pessoa vai voltar a ter ataques de pânico em algum momento da vida. Bom, aqui eu acabei já explicando a respeito disso agora. Comorbidades psiquiátricas são muito frequentes, né? Algumas referências colocam assim que 2/3 dos pacientes com transtorno de pânico vão ter algum outro diagnóstico psiquiátrico ao longo da vida, principalmente outros transtornos de ansiedade e depressão. E aqui o compêndio do Kaplan-Sadok eu achei melhor do que o tratado, inclusive para falar a respeito de transtorno de ansiedade. Ele coloca aqui que 30 a 40% dos pacientes ficam livres de sintomas no acompanhamento a longo prazo, 50% não vão ficar sintomáticos, mas os sintomas vão ficar suficientemente leves para não interferir no cotidiano da pessoa. A gente vê na prática clínica mesmo, né, que às vezes a pessoa que tinha ataque de pânico toda semana, algumas vezes por semana, com o tratamento passa a ter um ataque de pânico a cada 2 meses, tem 2, 3 ataques de pânico no ano. Então ela não está assintomática, mas aquilo deixa de ser uma coisa que vai trazer prejuízo no cotidiano dela. E 10 a 20% vão ser casos mais resistentes, vão continuar apresentando sintomas relevantes mesmo com tratamento. Os estudos a respeito assim do curso do transtorno de pânico, eles são tanto contraditórios, meio confusos, são todos muito antigos, né? Porque seria antiético você acompanhar o curso da doença sem intervir. Mas assim, em geral, eles trazem sim, dados estatísticos mais ou menos parecidos com esses. Bom, aqui são as referências que eu utilizei para montar essa aula. Eu não gostei o UpToDate, Dynamed e o Tratado do Kaplan-Sadok, eu não gostei. Inclusive, assim, o compêndio de psiquiatria do Kaplan-Sadok, eu acho que talvez seja a melhor referência, assim, para um clínico geral, ou para profissionais de saúde não médicos que queiram, assim, aprofundar um pouco mais na psiquiatria, mas que também não querem ler um tratado inteiro de psiquiatria. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.